Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do IluminaCast, o podcast que ilumina a sua vida, ilumina a sua mente. A ideia aqui, o objetivo é trazer histórias inspiradoras, histórias de superação, para que você aí de casa possa se motivar cada vez mais no mundo do empreendedorismo. Estou aqui com um casal muito especial, na qual eu tenho a honra, né, de ser a advogada, né, deles. Já já eu mostro para vocês. E para quem não me conhece, sou Carol Araújo. Já vai lá no Instagram, me segue, Carol Nunes Araújo. E não esqueça de se inscrever, porque muitas pessoas esquecem de se inscrever no canal. Então, se inscreva no canal, deixa sua curtida, que isso me ajuda a engajar este vídeo. E o seu comentário também. Nós queremos te ouvir. Qual é a próxima história que você quer ouvir aqui no episódios, né, do IluminaCast? É só colocar aí, tá bom? Então vamos lá, deixa eu apresentar esse casalzão aqui que está à minha frente. Eu estou com a Cibele, ela que é formada em pedagogia. Entretanto, todavia, há 10 anos o mercado de telecomunicação inspirou, chamou ela, né, para este mundo. E também estou com o Marcos. Ele tem 25 anos, né, de experiência na implantação de rede e telecomunicação, mas assim como a Cibele, ele tem um outro tipo de formação. Ele é farmacêutico. Segundo ele, falou que utiliza isso lá na empresa caso os funcionários precisarem. E eu também não sabia, né? Como advogado, o dia que eu precisar de alguma coisa, eu vou dizer, Marcos, me ajuda aí com o medicamento tal. Eu não sabia dessa, tô sabendo hoje, muito bacana. Sejam bem-vindos, eles que são os sócios proprietários da Impacto Internet, e é isso que nós vamos falar hoje, né? Um pouquinho dessa história da Impacto Internet. Sejam bem-vindos, Marcos e Cibele. Obrigado, doutora. Bom dia. Bom dia! Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, melhor com vocês. Maravilha! Muito bem, então o que nós vamos fazer aqui, para quem está aí nos assistindo? Nós vamos falar da história de superação do Marcos e da Cibele, porque assim como eu, a gente conversando um pouco aqui nos bastidores, eles não nasceram em berço de ouro, ou nasceram? Não, Jamais! O que é isso? O que é isso, né? Não conheço. Não conhece. E aí, eles hoje fazem história lá na região da Zona Leste de São Paulo, em Tiradentes, não é mesmo? Exatamente. Através da telecomunicação, através da internet que eles empreendem, né? Através da empresa deles. Então, vamos lá. Quero te ouvir, Marcos. Como tudo começou, né? Da onde surgiu a Impacto Internet? Conte-nos um pouco dessa história, né? Fique à vontade, como assim, né? De farmacêutico para telecomunicação. Também quero ouvir da Cibele, como assim, pedagoga para telecomunicação. Fiquem à vontade, viu? Sim. Fica à vontade, Sibeli. Bom, o Marcos, né, me colocou nesse mundo do telecom. De início era só para ficar na área administrativa, mas a gente não consegue, né, ficar só num setor. Então, abrange-se tudo. Então, quando a gente iniciou aí na área, principalmente da Impacto Internet, eu não sabia praticamente nada deste mundo, né? Então, foi aos poucos que eu fui me aperfeiçoando. Tivemos também muitas pessoas que nos ajudaram, né? Tem pessoas que nesse mundo mesmo da telecom é tudo online, né? Então a gente chegou a conhecer a pessoa depois de 1 a 2 anos só falando e tendo assessoria deles aí por telefone ou até mesmo pelo WhatsApp. E aqui estamos hoje aí com 8 anos de empresa, né? Bem consolidada, graças a Deus. Amém. E aí, Marcos, você puxou ela para telecomunicação, né? Como que isso tudo iniciou? Como partiu? Qual foi, né, a sua perspectiva na hora que você falou, vou montar uma empresa minha aqui na Zona Leste, em Tiradentes? Doutora, eu comecei com telecomunicação em meados de 2005, né?
Eu comecei na transição da Telefônica aqui em São Paulo. Aí eu era instalador, eu instalava em residência. Quando foi liberado o plano de expansão, né? Quando liberou todo o plano de expansão no estado de São Paulo, aí veio muitas empresas desquarteirizadas da Telefônica e eu entrei nesse segmento de telecomunicação, aprendendo a trabalhar. Isso bem depois de farmacêutico. Ah, isso bem Bem depois. depois. Eu tive até 2 drogarias aqui em São Paulo, na Que Zona Leste legal. também. Eu comecei como gerente, fui administrar, na realidade, uma drogaria, né? Eu fui fazer administração e comecei a gostar. Eu falei, vou fazer um curso técnico, eu não vou ficar aqui sem fazer nada. Aí fiz um técnico de farmácia, aí me apaixonei e fui fazer faculdade. Aí virei sócio dessa drogaria e nós construímos mais uma e ficamos com 2 drogarias. Então eu já comecei a empreender desde farmácia, né? Ah, que interessante. Em que ano, mais ou menos, essas farmácias? Essas farmácias de 2002. 2002. Legal. E o que te fez migrar, né, para telecomunicação? A farmácia trabalha demais, eu achei que era muito plantões, então como era 2 drogarias, então não tinha final de semana, né? Então, quando uma estava no plantão, a outra tinha que abrir, então não tinha como, a gente não tinha descanso. E era bem puxado, a área de farmácia é bem puxada. Aí eu fui migrando aos poucos para telecomunicação, parei, não deu só, sociedade também não foi legal, não foi saudável. Aí com essa sociedade, terminando a sociedade, eu vendi minha parte. Aí eu ainda trabalhei, ainda tentei angariar um pouquinho em algumas drogarias, mas eu não saí do segmento, fui trabalhar em cartório. E Oh. tem tudo a ver. Ó, novamente, vamos lá. Então, quantos anos de farmácia, mais ou menos, empreendendo? Uns 3 anos. Uns 3 não, anos. não é muito, não. Aí você viu que não é minha Não, praia. não Não tô gostei. tendo final de semana, não tô conseguindo, às vezes, ter o tempo de qualidade com a família. Foi esse pensamento? que Mais você ou teve, menos mais ou isso. menos? Ah, Às vezes também é aquele cansaço, a exaustão, né? O trabalho excessivo não faz sentido, não faz né? sentido. Não faz sentido. E fora que as grandes redes começaram a entrar com força em São Paulo, né? Farmais, muitas, as maiores. E eu era muito pequena, a minha drogaria era pequenininho, era uma portinha só. E essas grandes vieram com muita força, então Sim. eles tinham um poder de compra. Uhum. E a gente não tinha, aí foi começando a ficar mais difícil as coisas. E eu fui me afastando. Uhum. E era na Zona Leste também? Zona Aqui na Zona Leste. Leste de São Paulo? Zona Qual região? Leste e São Miguel Paulista. Ah, em São São Miguel. Miguel e a outra na Vila Curuçá. Alô, Vila Curuçá, São Miguel. Um abraço para vocês. Eu sou de lá também, né? Nós somos vizinhos. Somos vizinhos. Muito bem. Aí você migrou para o cartório. Fui trabalhar no cartório acho que eu estava com meus 23 anos, virei office boy Office de boy. cartório. Você começa com auxiliar, que é um office boy praticamente. Ficava mexendo com documento, aprendendo, fiquei 5 anos no cartório. Caraca. Não Aprendeu virei muito, né? escrevente, aprendi muito documentos. Trabalhar com procuração, escritura, aprendi bastante. Foi uma experiência muito boa. Também fiquei mais ou menos meados uns 4, 5 anos. Aí, novamente, você falou, não é minha praia. Não é minha praia. Não tinha me achado ainda. Não tinha Não se tinha me achado achado. ainda. Ainda fui trabalhar. Quando você me conheceu, eu era gerente de transportadora, né? Transportadora ainda, trabalhando na área tem mais logística. uma vertente Foi, do sim, Marcos. tem. É muita coisa, é verdade. Aí tem coisas que vêm assim na mente, muito vagamente. Quando eu conheci a Cibele, eu era encarregado. Encarregado. Foi até o que nos aproximou, né? Que eu fazia faculdade na Você época. fazia de logística, verdade. Eu sou verdade. formada também em logística. Formação em logística, ó, você guardando ouro aí, Cibele. É porque nunca, quando nós nos conhecemos, você fazia a faculdade de logística E trabalhava no banco. e eu trabalhava na transportadora, que eu fui até para o Rio de Janeiro também. Fui gerente de uma transportadora no Rio. Você não tinha me conhecido Não. no Rio, né? No Rio de Janeiro, não. Não, a gente nos conhecia. Não. Eu fiquei uma temporada morando no Rio, cuidando de uma transportadora também. Olha que doideira. Olha que doideira. Começa a lembrar assim, muita coisa. Muita coisa, Muita muita bagagem, né, filho? Muita É bagagem. Verdade, interessante. eu fiquei no Rio, morei no Rio uns 3 anos. Uhum. Foi bem meados da minha separação.
quando do meu primeiro casamento, na separação, aí veio essa oportunidade de ir pro Rio, solteiro, né, doutora? Menino novo, gás demais, vontade de trabalhar, ganhar dinheiro, fui morar no Rio. Que Fiquei bacana. uma temporada, mas eu ficava muito São Paulo, Rio, São Paulo, Rio. Vinha muito final de semana para cá, então Uhum. eu tinha essa liberdade. Passava 4 dias aqui em São Paulo e ficava uns 3, 4 dias no Rio. Até o dia que eu falei que eu não queria voltar mais, aí morei no Rio. Aí chegou a morar lá Cheguei a mesmo. morar sozinho no Rio, cuidando da empresa, aí comecei a morar lá também, não achei, não me achei também na profissão. Não se encontrou. A gente não se encontra até devido os empresários da época, né? Eu sempre dei muito azar, o pessoal não gostava de pagar, doutora. Né? Eles eram Hum. ruim de pagamento, ruim para ter registro. Uhum. E eu não me encontrei. Voltei para São Paulo. Uhum. Voltei para São Paulo e entrei no telecomunicação, doutor, e estou aí até hoje. Ô, Até bênção. hoje. Que bênção. Também um setor que você também não consegue se desligar muito, porque ele é muito amplo, né? Uhum. Então tem várias possibilidades. Aí entrei em telecomunicação e estou aí. Muito bem. Então, vamos lá. Marcos tem várias vertentes, assim como a Cibele também. Sim. Ele trouxe aqui, Cibele, as vertentes, né, dele, que ele já foi farmacêutico, empreendeu, né, no ramo da farmácia, já foi office boy no cartório por 5 anos, gerente de transportadora, até que chegou, né, a Impacto A Internet. Impacta. E você, como que foi essa sua trajetória até aqui? Porque você soltou uma pérola pra gente, né? Você é pedagoga, Sim. também formada em logística, trabalhou no banco. Conte mais pra gente a sua história. Assim. Bom, eu fiz um técnico de magistério, né? Então, na época, quando eu estava cursando o primeiro ano do ensino fundamental, veio essa oportunidade de fazer um curso de magistério. Então, eu fiz Cefam, né? 3 anos de Cefam, me formei em 2003, né? E aquilo ainda não era para mim, não me identifiquei, né, como professora. E eu me identificava na área, tipo, administrativa. E me veio a oportunidade de trabalhar no banco. Mas para trabalhar no banco, eu precisava cursar aí uma faculdade. Então, quando eu finalizei o Cefam, aí nós éramos obrigados, naquela época, a já fazer o Enem, né? Não era como hoje, né? Então, já era... Você já estava como para fazer o Enem, né? Inscrito, né, para fazer. Então eu fiz, tive uma boa pontuação e consegui a faculdade, né, de graça. Então eu fiz essa, Que bênção. eu tive a minha primeira graduação totalmente pelo ProUni, então eu fiz logística e consolidava aí para trabalhar no banco. Aí iniciei a minha jornada no banco em 2005, trabalhei durante 4 anos. Comecei na área de atendimento, num departamento que era muito bom, me trouxe essa bagagem para trabalhar hoje na Impacto. Então, muita coisa que eu sei hoje de atendimento é em pró do banco que eu trabalhei durante 2 anos na área de departamento interno. Aí depois eu vim para a área da agência. Então, na área da agência já era o cliente, né, tete a tete, onde também agariou aí para mim uma experiência muito boa. Terminando o ciclo no banco, veio a oportunidade de trabalhar na área da educação. Fui eu para a área da educação. Trabalhei durante 3 anos na área da educação em SEI, né? Com educação infantil. E nisso também me aperfeiçoei e aproveitei e cursei pedagogia. Finalizado pedagogia, trabalhei também em um colégio particular. Encerrou o ciclo, e quando encerrou esse ciclo, que eu estava calminha para ver o que eu ia fazer, né? Qual era o meu próximo passo, aí veio o Marcos, né? Com a oportunidade empresarial. Eu preciso de uma pessoa para trabalhar na área administrativa, né? E eu confio em você. Aí eu me aperfeiçoei em cursos online, né? Para ter uma diretriz, né? Para iniciar. Aí nós começamos aí na área de telecom. Logo veio a Impacto Internet e desde então estou na Impacto Internet. Que bênção. Quando o Marcos fez essa proposta para vocês já estavam juntos? Já estávamos casados, fazia 1 ano.
o nosso casamento já tinha feito 1 ano. Que bacana, corajoso, hein, Nós Marcos? já tava casado, Já né? estávamos Ô, casados. Marcos, você é corajoso chamar a esposa para ser a sócia da empresa? Sim. Homem de coragem. Coragem. Ai, Eu ai. chamei até minha filha, né? Foi a MSS iniciou mais com ele e a filha dele, né? Então eu ficava bem mesmo na área administrativa, né? Que como eles trabalhavam junto, então tinha mais noção do que era, né, a operação na área de telecom, aquela operação. Quando veio a Impacto Internet, aí foi tudo novo mesmo, né? Então nós era uma experiência bem vasta, né? O Marcos ele iniciou porque lá na Tiradentes, o Marcos foi fazer uma visita lá no bairro e pessoa da área foi levar um funcionário 2 horas da manhã, muito tarde. foi levar um funcionário ir embora. E pessoa, né, da área de telecom, para onde ele olha? Para cima. Tudo ele olha Pro pra cima. alto. Pro alto. Ele Olhamos olha pro pro alto, pro alto. E ele viu que a cidade de Tiradentes era Uma oportunidade. uma oportunidade. Não tinha provedores na época. Se tinha, era 1 ou 2 no máximo. Aí o Marcos veio com essa oportunidade. Aí já visualizou um local onde ele podia alugar para nós iniciarmos. E a gente iniciou ali, na Rua dos Testes, né? Que estamos até hoje, que o pessoal até fala, por que não saiu daqui e foi para outro lugar? Não, porque o nosso público, ele já se identificou ali com o lugar, são muitos idosos, então para eles virem de algum lugar e passar na Impacto é bem fácil, né? O contato com a gente. Então, ali a gente iniciou, o Marcos viu essa oportunidade e lá estamos até hoje. Há 8 anos. Que bênção. Sim. Muito bacana, assim, a trajetória dos dois. A gente vê que vocês passaram por vários, né, setores, vertentes, vários lugares. Vocês acreditam que essas bagagens foi auxiliando vocês no empreendimento hoje de vocês? Vocês acreditam que essa bagagem, ela fortaleceu o empreendedorismo de vocês? Sim, com toda certeza. Teve uma passagem que a Sibeli acabou esquecendo. A passagem que eu tenho, que eu guardo muito no meu coração, até me emociona falar. Na época que a gente vendia salgados. Minha mãe é uma excelente cozinheira, né? Uma baiana excelente cozinheira. Sim. Eita, A mãe mulher! dela, uma excelente doceira do bolo, fazia uns bolos fantásticos. E foi uma época da nossa vida que eu não estava trabalhando, né? Os dois estavam Os desempregados. 2 desempregados. E a oportunidade foi, aí a mãe dele fazia esses pães. E ela sempre teve essa experiência de como a escola, a rua fica a uma travessa da escola. Então, ela sempre vendeu na escola. Então, ela tinha uma experiência muito ampla, né? Nessa questão. Seria bom falar o nome da escola, né? Pro pessoal ver. Sim, o Dom Paulo. A escola Dom Paulo. E que fica ali. onde? Fica em São Miguel mesmo, São ali Miguel, próximo à Dom Paulo. Cidade Escola Nova, Dom né? Paulo, bem famosa, fica ali na Cidade Nova São Miguel, próximo, um ponto de referência seria a Praça do Correio, que é o ponto de ônibus, que é muito antigo, 1178, né? Próximo do Cemitério da Saudade também. Ah, muito perto ali. É próximo. Aí ela falou, ó, tenho esses pães, vamos vender? Vamos. E minha mãe já tinha vendido bolo naquela região todinha de São Miguel, na Rua do Pronto Socorro. Então, minha mãe tinha uma clientela vasta ali, né? E ela falou, ó, tem umas clínicas lá. Se vocês forem vender por volta de umas 3 horas da tarde, eu acredito que vai dar bom. Aí a gente foi. Então, ia eu e o Marcos, eu tinha meu carro, né? A gente colocava tudo no carro, tudo quentinho. Quando a gente chegava, vendia em questão de minuto. E ali a gente foi agariando o cliente, né? Aí o pessoal foi fazendo umas continhas com a gente. E ali a gente começou a empreender. Então, o nosso empreendedorismo, acredito que tenha sido dali, né? Dessa questão também dos acredito que a doces. experiência foi a mais forte, A assim, mais mais forte. tocante. Foi quando nós empreendemos para nós mesmos. Nós fabricávamos, fazia, né? Fabricava, Fabricávamos, saía com vendia. bandejinha nos comércios, ia de carro, estacionava o carro, aí descia com as bandejas, tudo fresquinho, quentinho, ia nos comércios. E eu
ganhamos tantos clientes que... Muitos que clientes. nós tínhamos horários para chegar nos clientes, tinham Determinados. até 10, ó, aqui a gente só pode passar 15 minutos, que 15 a galera já estava esperando. Já estava esperando. Era Que muito bom. bênção. Eu acho que foi a minha maior experiência, doutora, com empreendedorismo. E a gente começou, eu mesma, depois que eu tive todas essas experiências nas empresas, ainda eu trabalhei de manicure em um salão de beleza. Olha aí, ó. Mas aí já era para casar, né? Não era para casar, não. Eu trabalhei antes do casamento. Aí É depois mesmo? eu trabalhei antes do casamento. Eu trabalhava de quinta a sábado no salão. Aí eu arrumei o emprego na escola, saí. Aí depois veio a fase para casar. Aí eu voltei de novo pro salão, né? Para levantar fundos para o casamento. Então, aí a gente começou no empreendedorismo lá atrás, né? Eu já fazia unha, aí veio essa questão de vender salgados, bolo. No final de semana a gente vendia ainda feijoada, nhoque. legal. Então a rotina da gente era bem E vendia corrida. bastante E feijoada. vendia muita feijoada para o domingo. Já vendia feijoada no sábado e já falava. E amanhã, domingo, já tem um almoço? Não, a gente vendia nhoque também. Aí voltava e só entregava o nhoque para a pessoa só colocava o molho. Olha que Era bem bênção, né? bacana. Ah, Uma E assim, experiência. Deus é bom, né, o tempo todo, porque foi um momento que vocês estavam desempregados, né? Sim, os Isso. dois. Por isso que iniciou essa coragem, essa ousadia, bora É. vender, né? ficamos o quê? Um ano? Um ano e meio, Um ano e praticamente. Foi em que ano isso? 2000 e alguma coisa? Eu acredito que aí já foi em 2013. 2013. 2013. 2014, você já Foi no meu estava. acidente. Aí 2014 você após já o meu estava acidente. trabalhando já. Essa época onde nós vendíamos foi em meados de 2012 e 2013. 2014 você já começou a trabalhar na Mike Maguini, Mac Magni. que eu fui convocado pelo Eletropaulo, né? Isso, Era Mike acredito Maguini, que Eletropaulo. Foi. Aí Foi, a gente foi saiu um uma pouquinho época da que eu rua. parei com o Telecom, depois eu voltei. Verdade. Tive um recesso de telecomunicação, aí tive um retorno, É né? vasta essa experiência. Ainda nesse intervalo, ele Tem trabalhou. coisa que ele tá Nossa, puxando na mente aí. Não, sim, é ainda bastante. nesse intervalo, ele trabalhou como vistoriador da Iturã. Ele trabalhava. Era mesmo, né? Na escola, eu não. nem lembrava, Nem assim, velho. lembrava, é muito vasta. Não, verdade. Era Iturã, sim. Não, que era outro Car System. Car System, isso. É, eu virei motoboy. Eu tinha que estar com a motinha, virei Vistoriador. motoboy, vistoriador de veículos. Aí trabalhava, aí já tinha passado um pouco esse tempo das vendas, dos doces. Aí ele trabalhava na Car System. Quando era à noite, ele ia em uma escola aqui no Belém vender os salgados. Nossa, é muita coisa agora, é Aí verdade. não parava, né? Não parava. Era uma Não para escola até de hoje, né? optometria. Era só, Sim. era só de optometria, era quase uma faculdade, bem no Belém ali. É, bem ali no Era um Belém, curso, atrás um da faculdade. Aí eu comprei um massaveiro, fiz uma padaria dentro, tudo divididinho, bem organizado, muito bem limpo, higiene em primeiro lugar, lógico, né? Aí eu ia lá, levantava a loninha assim, saia aquela fumaceira assim, mas vendia E o muito. cheiro. Já vinha aquele cheiro, né, galera? Eu ia bem no horário de intervalo, fiquei... Carne maluca, então Carne vendia maluca. que nem não sei o quê, porque o pessoal Hot vinha com dog, fome. fazia hot dog, carne maluca, esfirra, vendia tudo. Tinha um bom cardápio. Tinha um bom cardápio, verdade. Que bênção. E de toda essa trajetória de vocês, qual é o maior aprendizado, assim, de tudo isso? Vocês parando, assim, para analisar, para pensar a história de vocês, buscando na mente de coisas que você nem lembrava, né, Marcos? A Cibele Sim. te lembrando aqui. É a resiliência, Resiliência. né? E uma coisa muito importante também, que o Marcos sempre falou, que a gente nunca podia estar fardada a status, né? Então a gente saiu aí de um status, porque é bacana você chegar, né, numa roda de amigo, aonde você trabalha? Eu trabalho num banco. Eu trabalho no cartório. Era status na época, né? E a gente saiu de tudo isso, né? Saiu de status de bancário, de cartório, de gerente de empresa, e a gente começou ali do zero, né? Do zero nós começamos. Então, igual hoje a gente fala a nossa história para os colaboradores, que a gente não iniciou já assim, né? A gente veio ali de baixo. O Marcos, ele precisava ir para
ter o nosso sustento e até pagar todas as contas que não fechava, o Marcos precisou deixar Impacto, deixar eu sozinha na Impacto, onde foi ali meu grande aprendizado, e trabalhar em outra empresa durante o dia. E quando era à noite, ele vinha resolver as pendências que ficavam do dia na Impacto. Então, é algo muito assim, verdade. né? Outra passagem, eu trabalhei em Catim, né? Eu trabalhei em Catim, acho que 2011 até 2014, com o Maicon. Você trabalhou com o Maicon. Aí depois, quando nós já estávamos na Impacto, e veio a Nessa fase... época eu montava provedor para muita gente. Sim, montou provedor para muita gente. Que foi onde você decidiu montar Impacto. Onde eu decidi montar Impacto. Aí eu já era prestador de serviço pela TIM, trabalhei para a TIM, eu fazia a rede da TIM. Então fazia toda a implantação da TIM, fibra ótica e cabo metálico. Aí eu comecei como supervisor, virei gerente dessa empresa, foi muito rápido, assim, coisa de 6, 7 meses, né? Sim. Já o cara já falou, não, você tem que ser meu gerente. Aí Todo mundo queria você como gerente, né, Marcos? porque eu trabalhei em muitas empresas, então A experiência é ampla. o diretor da TIM, ele foi meu chefe na Ericsson, quando eu trabalhei na Ericsson pela Vivo. Então ele era o meu chefe, ele me encontrou e falou, não, você vai ficar nessa empresa, e praticamente ele que me empregou. Você vai trabalhar nessa empresa ganhando tanto de salário. Falei, mas não, esse salário não dá, você é doido, não consigo viver assim não. Ele falou, não, você vai começar e você vai crescer aqui. Você só sai daqui quando você se aposentar. Aí a aposentadoria foi peguei bastante experiência e fui criar a Impacto. Né? E foi criar a Impacto. A MSS Telecom. Veio a MSS e depois logo a Impacto Internet. A MSS, ela tinha uma parceria, né? Então era uma prestadora para TIM. Então, aí conforme os contratos foram se encerrando, né, a MSS teve que ir para novos horizontes, né? Não podia permanecer com o mesmo nome, né? Até por conta dos KNAI, né? Dos KNAI, então tinha que ser outra foi um pouco empresa. De falta de experiência. Eu poderia continuar com a MSS e colocar o KNAI e implantar os KNAIs, né? Só que a gente não tinha toda essa experiência, era... E para quem perguntava, né, doutora? Que não tinha, né? Não tinha, agora nós temos. Agora nós temos. Me socorre todas. Me socorre. Na época nós não tínhamos essa expertise. Aí eu só queria trabalhar, né? Sim. Aí então vamos criar Impacto. Aí foi aquela correria para criar Impacto. Foi assim, igual a gente fala, como a gente fala dos clientes, que é a instalação de hoje para hoje, né? De hoje para hoje, a Impacto foi criada assim, de hoje para hoje, nome, tudo. Aí começou. Aí, num espaço bem pequenininho, né? Que essa semana nós estávamos até vendo o nosso Facebook, encontramos uma foto lá, nem podemos falar do início da Impacto, né? Um pouquinho adiantada ela. Aí nós mostramos para os funcionários atrás, eles falam, nossa, como que era? Eu falei que vocês não viram nada. Que era onde vocês almoçam hoje, era o nosso escritório. Naquela parte bem pequena, então era o escritório aqui, o servidor aqui, e depois a gente foi expandindo, né? Porque os clientes, eles querem um contato, eles querem conhecer. Peraí, aonde que eu tô, né? Qual é essa empresa? Então, aí a gente foi obrigada a sair do interno para abrir o escritório, para até ter mais credibilidade com os clientes. Aí foi crescendo a nossa credibilidade, e hoje os nossos clientes, como a gente fala, são os nossos vendedores, né? Que bênção. Sim, são os nossos vendedores. Vai indicando o outro. Então, a gente prisa muito por esse atendimento de qualidade, atendimento de excelência, porque o nosso cliente hoje é o nosso vendedor, né? A gente pode ter uma equipe extraordinária de vendedor na rua, o porta a porta, mas se a gente não tiver um atendimento de excelência aqui internamente, não vai gerar, porque ainda mais ali na cidade de Tiradentes, que a maioria dos nossos clientes é condomínio. Então, um vai indicar o outro dentro de um condomínio, né? Que é mais fácil quando você está numa região que é só residencial casa. Então, a gente prisa muito por esse atendimento de excelência, de qualidade, né? Para com os nossos clientes. Igual, às vezes, eles falam, esses clientes ficam ligando para você, não tem um contato da empresa, né? Liga para o Marcos. Então, eu falei, quando chega até a gente, é onde a gente identifica a dor do cliente e é onde a gente melhora.
Então, é bom a gente ter esses contatos, né? Porque a gente acaba entendendo a dor e melhorando aí a qualidade da nossa prestação de serviço cada vez mais. É os feedbacks diários, Sim, né? os Que feedback todo diário. empreendedor precisa ter. Eu tenho um síndico que ele só fala comigo. Pode colocar qualquer funcionário, chama ele, não responde. Aí ele fala, dona Cibele, aí eu já sei, já está resolvido, já coloca a demanda dele. E hoje, ele começou com a gente, ele era cliente, depois que ele se tornou um síndico profissional. Então, hoje ele tem vários condomínios. E ele fala, dona Cibele, aonde eu estiver, é a Impacto que vai estar. É claro que eu tenho que colocar outra empresa, mas a Impacto, ela é minha prioridade em inserir dentro de um condomínio. Vira uma parceria. Vira uma parceria bacana, né? Então eu falo, gente, por que que a gente tem esse relacionamento? Porque lá atrás a gente prestou um serviço de qualidade quando a gente não tinha uma equipe toda formada como tem hoje, né? Então gerou aí uma credibilidade dos nossos clientes, né? Então é muito bacana, Que muito bênção. legal. E é muito importante mesmo o empreendedor gerar essa conexão com o cliente, né? Porque Sim. fica com uma sensação de, poxa, né? Muito frágil, eu não sei como, que nem você falou, da importância de ter um local de atendimento, de ter Sim. a equipe ali à disposição. Realmente isso faz toda a diferença. Faz. Toda a diferença. E você, Marcos, ela falou sobre a resiliência, né? De toda essa trajetória. O que mais você verifica hoje que você aprendeu com toda essa sua história de superação, de várias empresas, várias oportunidades que foi caindo no seu colo? Qual foi o maior aprendizado assim para você? Juntando um pouco de tudo, né, dona Carolina? Um pouquinho de tudo, eu vim trazendo. Como eu trabalho bastante com a TIM, com a Vivo, Telefônica, então, como eu era do segmento de rede, eu tinha conhecimento da rede, onde eram as falhas, então eu trouxe isso como experiência para dentro da Impacto Internet. Eu trabalhei muitos anos com a TIM, então a gente via onde eram as falhas das grandes operadoras, né? Então a gente sabe onde tem as falhas das grandes operadoras, né? A Vivo e a TIM vai me processar, hein? Vai. Não vai não. E se precisar, eu tô aqui, o jurídico tá aqui. Estamos com o jurídico, mas a gente sabe da dor do cliente, que é o porta a porta, né? Sabe qual que é a necessidade dele maior. Então, esse provedor, eu montei bastante provedor também. Hoje eu tenho até, eu posso falar você conheceu a Gigafy, um amigo meu, virou amigo, né? O lá em Cotia. Felipe. Eu montei uma rede para ele de mais de 1.000 quilômetros de fibra. Eu atendia todos os condomínios de Cotia, Osasco. Fomos até Barueri, não. Aí fomos para Campinas, né? Aí eu fiz toda a rede para esse cara. Aí eu falei para ele, falei, você tá ficando muito rico, né? Ele falou, Marcão, eu falei, eu preciso montar uma. Aí foi quando eu chamei a Cibele, eu falei, esse negócio de provedor aí é bom, hein? É gostoso. Aí eu trabalhei com ele um ano, e em um ano eu troquei minha mão de obra por material, para mim ir para Tiradentes. E foi nesse dia que a Cibele comentou, foi do funcionário, que nós estávamos trabalhando em Cotia, saímos de lá muito tarde, eu falei, vou te levar até a sua casa. Eu não conhecia a cidade de Tiradentes, não conhecia. Fui levar ele para a cidade de Tiradentes, daqui a pouco eu vi muito prédio. Nossa, que lugar bom, não tem fibra. Aqui não tem fibra ótica. Sério? Amanhã nós não vamos trabalhar, não. Amanhã eu passo aqui às 10 para te pegar. Aí fui dar uma volta na cidade de Tiradentes. Aí eu olhei para aquilo e falei, não, aqui é o lugar onde eu vou ficar. Aí já passando, olhei e falei, como que é o nome dessa avenida? Aqui é a Rua dos Têxteis. Eu falei, essa aqui é a principal? Ele é. Aí eu olhei pro lado assim, muito... Foi de Deus. Vou falar a verdade, é Deus. Eu olhei pro lado, aluga assim, um espacinho bem pequenininho, era até um... Hoje é sua amiga, né, a Ellen, né, que ela tinha um salão de cabeleireiro. Sim, ela tinha um salão, é mesmo. É tudo Olha que empreendedor. deusidência. a cabeleireira Deusidência. É a cabeleireira Ela tinha, onde a gente tinha iniciou, acabado de sair do ela local. tinha acabado de sair e ir pro local ao lado. Então estava disponível para locação. Aí ele chamou a senhora Conceição. Bati palma, chamei, oi, prazer, eu sou o Marco. Gostaria de saber quanto que é o aluguel. Na época, acho que era R$500 o espaço.
Aí eu falei pra ela, nossa, eu gostaria de alugar, posso dar uma nada? Ela falou, ó, e o seu Minivaldo, né? Meu esposo Tinha está acabado adoentado. tava Teve um adoentado, infarto. teve um infarto e tava internado. Ela, ai, não tô dor de cabeça. Eu falei, eu posso fazer uma proposta? Pode, pode. Eu vou te deixar R$ 500. E depois, quando tiver tudo bem, a gente se fala. Pode ser assim? Só pra senhora segurar o Só ponto. segurar. Foi. E eu voltei pra Cotia. Voltou para Cotia. Voltei pra Cotia pra trabalhar e passou. Aí eu falei pra Sibeli assim, ó, já aluguei até o ponto do nosso, né, do provedor. Ela, como assim? Eu falei, o ponto nós já temos, já tem o início. Ela falou, mas não tem nada. Aí eu fui pra Cotia, fiz uma proposta para Gigafy e falei, ó, a gente temos uns valores em AV, eu gostaria que você me desse em equipamento e material, fibra ótica, me servir do que eu tenho para receber. Eu vou prestar serviço para você, minha mão de obra, eu quero tudo em material. E fui montando lá. Nossa, que visão que você teve, Foi, né? foi. E como Não sai você de lá por diz, nada, doutora. é inspiração de Deus, né? Não, Quando você não sai. falou assim, ué, doutora, você tá aqui no estúdio, né? Como assim? E aí eu até mencionei antes dos bastidores aqui, né? Inspiração de Deus. E assim, a gente tem que ser sensível a essa inspiração. Você teve ousadia, Marcos. Você teve muita coragem, assim, de passar por ali e falar, ah, é aqui que Não, eu vou acho que fazer acontecer, sabe? Acredito muito na minha ousadia, não. Acredito muito em Deus, doutor. É. Acredito muito até me arrepio, porque Deus sempre põe na nossa vida, né? Amém. Tudo, sempre tudo em primeiro lugar é Deus. Então Deus, eu ia para a igreja assim, né? Em vez de quando eu ia para a igreja, né? Ia. Eu era mais assíduo na igreja, É. mas sempre eu recebia profecia que fala? É. Profecias. Profecia, sempre É. recebia. Você vai ser um menino de ouro. Deus sempre falou comigo. E as coisas foram acontecendo. E minha mãe, né, muito evangélica, né? Minha mãe, muito evangélica. Fervorosa. Mesmo, temorosa, coitada. O joelho dela deve ter calo, de tanto que era. Que bênção, né? Aí, da minha mãe e toda a profecia vinha alguma coisa muito positiva. Eu entreguei tudo na mão de Deus e tudo aconteceu. Que Mas bênção. também teve muito trabalho, né? Deus também vai te dar oportunidade, mas você tem que estar trabalhando. Trabalhar até 2, 3 horas Muita da manhã. luta. Todos os dias. Provações, para ver se a Provações. gente vai perseverar no caminho, Sim. ou se a gente vai desistir no meio É. dele. Teve muita aprovação, muito, muito. Até um tempo, né, de impacto, 2 anos. Aí nós não conseguimos mais pagar a dívida. Não, foi já no primeiro ano, as Primeiro contas não ano. fechavam. Foi quando você foi trabalhar lá Não, com aí um foi de Deus rapaz. também. Foi Foi outro com outro. propósito de Deus. Do nada, um rapaz me ligou. Ele era meu diretor, Matim. Aí ele me ligou, o que você tá fazendo? Eu falei, montei um provedor e tô aqui, ó. Tô respirando uns aparelhos. Aí ele falou, cara, eu preciso Deus. eu preciso de um gerente, eu vou montar uma empresa para prestar serviço para TIM. E você é o cara. Eu, tá bom, vamos conversar. Aí eu montei a empresa dele do zero, almoxerifado, tudo do zero. Montei a empresa, contratei, fiz tudo para ele. Falei, só que eu tenho uma data limite, eu vou ficar aqui eu preciso eu falei, você é muito real, financeiramente eu tô quebrado. Eu preciso repor. Falei, 6 meses para mim tá bom. Eu acho que 6 meses para mim vai estar bom. Financeiramente você vai me ajudar. E 6 meses para você, dá para você dar continuidade. Eu vou deixar tudo pronto. Aí foi bem o que aconteceu. Fiquei 6 meses com ele. Foi. Eu 6 ia meses. para abrir a empresa às 7 da manhã, saía de lá às 18, 19, e ia para Impacto, fazia tudo que a Sibeli até lançou cabo para mim lá. Aprendi Aí o muito. pessoal não sabia fazer fusão, na época não tinha essa mão de obra, Não, era não muito tinha, era difícil, escassa. era escassa, e eu tinha que fazer as fusões na fibra ótica tinha um técnico nosso lá, né? Aí no outro dia Ele deixava instalava. tudo pronto, aí eu só ia fazer a fusão, aí ele já deixava tudo preparado, quando eu fazia a fusão à noite, aí funcionava a internet de todo mundo. No Aí eu outro vinha dia. rindo na maravilha. Você era luz para todo Era mundo, luz, internet, né? Era. bastante. Que hoje ninguém vive sem, né? Ninguém Hoje vive ninguém sem. E se cair a internet lá, o pessoal fica desesperado, né? Fica. E hoje tem uma demanda de pessoas que trabalham muito home office. É. Então, você tem que estar 100%, né? Foi bom você Garantindo falar aí a de home office, né? conexão. Foi a melhor época também, né? Teve uma época, a época da pandemia, né? A época da pandemia foi onde a gente angariou muito clientes, né? Mas foi
trabalho pesado, porque o nosso colaborador trabalhava home. E aquela época era tudo ficha, tudo tinha que imprimir. Então, eu e o Marcos ficava até 10, meia-noite, imprimindo todas as fichas para os colaboradores só chegar, os técnicos, que era serviço essencial, não podia parar. Os técnicos só chegar no outro dia, tá aqui material, Não, tudinho fora que nós rápido. não tínhamos tanto técnico. E não tínhamos, tínhamos, né? e não Eu tínhamos que ia tanto instalar nas técnico. residências. Então, era muita instalação, era em torno de umas 10 instalações dia, na época da pandemia, que o pessoal saiu tudo do escritório, né? E veio trabalhar em casa. Ainda tem ainda um resíduo desse pessoal, mas bem menos, né, hoje. Mas Foi o ali nosso divisor de foi águas. nosso divisor de águas. Foi Ali ali. foi. Ali foi a bênção de Deus. E na época, quando o Marcos teve essa passagem nessa empresa onde as contas não fechavam, né? E a prioridade nossa sempre foi o funcionário em primeiro lugar. Então, tem que honrar o pagamento dos nossos funcionários, o pagamento dos fornecedores a gente vai prorrogando, vai ver o que a gente vai fazendo, mas assim, o funcionário está em primeiro lugar, porque ele tem família, né? Ele tem um sustento, então tem que estar em primeiro lugar. Então a gente deixava as nossas contas atrasadas, tanto particular quanto da empresa, e ali pagava-se os funcionários. Aí veio essa oportunidade do Marcos de trabalhar nessa empresa, onde foi, né? Foi girando. Gerando, as coisas foi se organizando, tudo Porque certinho. ali o nosso, no meu entender, o pagamento dos nossos funcionários estaria em dia, porque eu ganhava até um valor hoje considerável. Então dava para me pagar minha folha com o meu salário. Então eu falava, não, agora nós estamos tranquilos. E Dava nós- para pagar a folha e renegociar o nosso apartamento, que nós já estava quase com petição, né? E ali, nesse intervalo, veio outras empresas. E nós éramos muito pequenos, e veio empresas grandes. E eu sempre falo, veio uma empresa que ela passou na nossa frente, assim, com uma bobina de fibra imensa. Eu nunca tinha nem visto aquela bobina na minha Nossa, vida. e esse velho, Né? Um caminhão imenso. No início da Tiradentes, bem na entrada, colocaram já um painel. E eu trabalhando E o Marcos naquilo. trabalhando fora. Meu Deus do céu, essa empresa vai quebrar, gente. Aí, em contrapartida, em um domingo, uma outra empresa veio, fez uma carreata, falando que estava chegando na cidade de Tiradentes e que não sei o quê. Falei, Marcos, eu não sei, não. Tá difícil. Ainda mais que Que eu te tinha falava? todos os boicotes, né? Tava tudo Eles certo, cortavam a cortava a nossa fibra e dava problema. nossa, gente. Aí teve uma vez que eu tive que pegar o carro. Falei, não, aonde que tá esse rompimento? Perguntei pro colaborador, aonde tá? Nossa, Beli, tá aqui nesse carro. Mas quando você vir aqui, você vai se deparar com tal empresa. Aí quando eu cheguei lá, a fibra rompida, o funcionário da outra empresa Nossa. sentado, era meio-dia, sentado assim, na rua, na calçada. Aí eu olhei bem pra cara deles e falei, precisava disso? Olha o tamanho disso daqui. Nem eu, nem você vai conseguir atender toda essa região. É muito grande esse bairro. E voltei. Tirei foto, Marcos, falei, aqui está. Eu sei que na época a gente perdeu um condomínio por conta dessa empresa. Perdemos 20 de uma só vez. 20 clientes. Só de um condomínio, fora os outros. Aí o Marcos falou, calma, tenha paciência. E Aí ali... eu falei, não é assim não, calma que Calma. nós vamos conseguir, porque aqui foi Deus que abençoou, fique em paz. Aí o Marcos, Deixa calma. eu cortar, eu vou chegar de noite, esse dia eu tive que ter que sair cedo, era meio-dia, aí eu pedi liberação, falei, cara, vandalizaram minha rede, Foi. só eu para arrumar. Eu tô indo, né? Não, pode ir lá arrumar. Aí, calma, deixa eles. O Marcos falou, deixa Nós ele. vamos arrumar, vai subir, vai voltar os nossos clientes, nós vamos mandar foto via sistema para os nossos clientes. Aconteceu. Foi vandalismo e a gente não tem culpa. O que eu tenho que fazer aqui é arrumar. Nós temos SLA de 4 a 5 horas. Falei, a gente estando dentro do nosso contrato, não tem problema, é chorar. E depois de 6 meses. Coisa de mulher, né? Depois de velho? Aí depois de Até 6 porque não meses. era muito o segmento dela. Não, era muito recente, nenhum. tudo era muito recente. Muito recente. Pra ela, tudo Depois era muito desses 6 meses, esses clientes foram retornando. Aí foram retornando. Eu falei, Marcos, cliente tal retornou. E aí, aí eles foram retornando e vieram outros, né? Mas foi muito bom. Essa experiência, para mim,
foi maravilhosa, assim. Eu ia com uma colaboradora também nos prédios, fazer voltar a conexão dos clientes, ia no alçapão. Aí quando eu falo hoje para as minhas, gente, eu já sei como que é, o alçapão é sujo e tal. Sibeli, como você sabe disso? Eu já fui? Já fui, já subi, já sei como que é que tem condomínio que é difícil, por isso que eu falo para vocês, se colocam no lugar do técnico antes de fazer a programação, antes de puxar a orelha deles, porque, gente, aqui nós estamos, né, sentadinho, ar-condicionado, No ar-condicionado, cafezinho. né? Eles não, tá, tipo, é chuva, é sol, né? Então, e está ali para finalizar o que nós começamos aqui dentro do escritório. Então, o respeito ele tem que ser mútuo entre toda a equipe. E não que eu estou defendendo o técnico, mas é que o pesadão fica para ele. E hoje tá mais fácil aí da gente fazer uma instalação, mas antes era muito difícil, até mesmo por conta que tudo ficava nos alçapão dos condomínios, e ali alguns deles eram fechados, outros eram abertos, onde tinha a incidência de pombos. Então sujava tudo, os nossos equipamentos. Então, quando o técnico chegava lá e se deparava com aquilo, é muito chato, né? Então, eu sempre falo para os colaboradores, se coloca no lugar do técnico, calma, não é Empatia, assim, né? vamos ter É empatia, empatia, verdade. e às vezes a gente até faz um combinado lá na empresa de ir também participar de uma instalação com o técnico para verificar como que é a rotina dele também. Ah, bacana, isso é Sim, interessante. aí eu falo uma vez, é porque às vezes acaba sendo muito corrido, mas a gente tenta fazer esse rodízio. O técnico fica com o escritório e uma pessoa do escritório vai com o outro Boa. participar, para verificar a realidade dos dois lados, porque tem uma realidade dentro do escritório que também é puxada e tem a deles, né, fora do escritório, aí na casa do cliente, né, em campo, toda essa Porque é diversidade, né? É fácil falar, né? Mas quando a gente tá ali, realmente é interessante isso, fazer esse rodízio, né? Que Sim. cada um vê o que o outro passa O que no o dia a outro dia, passa. né? Não é tão fácil assim, né? E como O técnico não conseguiu. Não, mas o porquê? Tem um hoje, porquê, né? hoje eles já sabem, até tem fotos também, tudo eles mandam, a gente formaliza, registra, né, por meio de fotos e encaminha no sistema. Aí quando eles veem alguma situação assim, bem feia, nossa, coitado, hoje, coitado desse técnico, tá vendo? Não é fácil, né? Não é fácil. Ai, muito bom entender. Eu não sabia, assim, dessa questão do boicote, por exemplo, das internets. Sim, até hoje. Hoje bem menos, né? Hoje é menos, Mas ainda tem, lá tem na minha alguns, rua tem, hein? alguns provedores Tem. ainda tem. Ainda mais quando é um novo que tá chegando, né? Aí o antigo já se sente acuado, né? Então, Vai lá quando vai ver, cortaram. Sim. Isso Não já deveria aconteceu lá na minha ter rua isso, algumas vezes. A a internet gente estava tudo ok, quando vai ver, romperam. Aí até o outro técnico vir, né, e fazer tudo o que precisa E dá um fazer. desgaste, tanto para o nosso assinante quanto para o trabalho em dobro que a gente tem que ter. E é desnecessário, né, gente? Porque assim, Muito. como a Cibele, eu não sei se foi a Cibele que mencionou você, eu acho que foi a Cibele que falou para um dos técnicos, né, em algum momento, falou assim: olha, tem cliente para todo mundo. sim, para outra empresa, sim. Né? Tem A cliente gente para sempre todo mundo. Para fala, que isso, né? o sol brilha para todos, O né? sol brilha Brilha para pra minha todos. mãe e meu pai sempre falaram isso. A Falaram minha assim mãe que sempre o falou isso. sol O sol brilha para brilha pra todos. E a partir do momento que a gente tem essa visão, esse pensamento, não tem essa de ter medo do outro, né? Deus vai abençoar os dois, Os dois, né? Na porção que aquele Exatamente. necessita, né? Interessante vocês trazer esse desafio que vocês tiveram, né? Porque vocês poderiam muito bem ter desistido por ali. Pela Cibele, quase ela desistiu. Quando eu Agora eu fiquei que não deveriam nativo, ter. que eu fui gerenciar a empresa do meu amigo, né? O Davi, né? Hoje eu coloquei até na cabeça. Hoje ele tem um provedor, né? Eu falei pra ele, ó, o mercado é provedor. Você para de trabalhar quarteirizado pra esse pessoal aí. Nossa, ele Aí deve ser muito grato por ah, você, né? Oh, A meu gente, Deus. temos amizade até, eu acho que todos os meus patrões, né? Tem. O Todos, Marcos tem um relacionamento um bom com relacionamento todos. super bem. Todos. De eles me convidar para churrasco, almoçar em Que casa, bênção. todos. Isso é importante, essa conexão, esse relacionamento, essa parceria, né? Todo mundo vai se respeitando, vai se ajudando, Sim. né? Olha só, na Mike McGill, Maico.
o Maicon, né? Maicon. Ele era o proprietário, só que a empresa chamava Mac Magini. Magini é o sobrenome dele, e o nome dele é Maicon, né? E o pessoal colocava Mac e achava que era Marcos. Então, todo mundo, para onde eu era só o gerente. Não, mas a Mac Magini não é sua? Não, gente, é do Maicon. Mas quem é o Maicon? Mas ninguém conhecia o proprietário. Isso que ele não ia, ele deixou a empresa comigo. Até quase arrendei essa empresa. Mas aprendi muito com ele e ele hoje é muito meu amigo. Que Era bênção. muito meu amigo. O pai dele, O pai me dele, ama ele falava pra Cibelinha, mim. chama de Cibelinha. Sibelinha. Sim. Muito bom, gente. Agora eu tenho uma curiosidade, né? O casal aí empreendendo juntos. E assim, quando eu conheci o Marcos, porque eu conheci o Marcos primeiro, né? Foi. Ele Sim. entrou em contato comigo, tinha uma demanda que a gente resolveu, né? Inclusive, eu faço jurídico há 4 anos da empresa, né? De vocês. E eu não conhecia a figura da Cibele. Eu via só o Marcos, até que um momento eu falei, Marcos, me manda o contrato social, né, que eu preciso juntar aqui num processo. Aí tinha lá a Cibele, eu falei, a Cibele, quem é a Cibele? Aí você me apresentou a Cibele, e depois eu fiquei sabendo que a Cibele era sua esposa. Então eu nem sabia, eu achei interessante esse profissionalismo de vocês, sabe? De manter as coisas tudo em ordem, de não misturar as coisas. Agora eu quero saber, realmente no dia a dia é assim? Eu tenho um tete-a-tete, uma DR? Como vocês conseguem, né? Como vocês conseguem separar, assim, ó, empresa aqui, nosso relacionamento conjugal aqui? Como vocês conseguem separar ou às vezes acaba misturando? Como que é? Eu cobro muito isso, né? Eu cobro muito, assim, Mas levou o um profissionalismo. Demorou. Levou. Tivemos muita DR, porque, assim, profissionalmente, eu me considero um cara muito Tem chato. mais Rigoroso. Não, Não é chato. correto. Tô achando nem a palavra. É uma pessoa exigente Exigente, pelo certo, né? pelo certo. Cobro muito horário. Nossa, a gente tinha bastante DR no começo. Falei, gente, aqui vocês têm que separar, aqui é profissional. Aqui é uma empresa que a gente tem que separar. Você é o financeiro da empresa, você é Cibele. Aqui dentro você não é meu amor, nem meu coração, nem minha Eita, vida. Cibele, como Mas foi isso, hein? Foi difícil. No início foi difícil. Foi difícil em todos os sentidos. Aí hoje a gente já sabe separar até questão de demanda de resolutiva da empresa. A gente já não leva para casa. Antes a gente levava muito. Então, chegava em casa, estava resolvendo problemas da empresa em casa. Aí, onde a gente entrava em atrito na nossa própria casa, porque as ideias não batiam ali, é onde eu falava, não, você não está certo aqui. E você também não tá certo aqui. Ah, tá bom. Aí ficava aquele clima, já ficava sem se falar, aquela coisa de Sim. casal. Então, com o tempo, a gente foi aprendendo que não se levava mais demanda da empresa para casa. A gente foi deixando de falar. Então, o que era importante, aí eu criei no meu celular empresa agenda. Então, o que eu lembrava de falar, eu escrevo e falo para ele no outro dia. Ou a gente sai para almoçar junto, preciso almoçar com você. Hoje, não, é urgente. Ou fala depois do horário do expediente, quando todos os colaboradores vão embora e resolve as demandas. Mas levar para casa a gente já não leva mais. Mas a gente já levou muito, onde a gente ali aprendeu também, né? Porque tudo é aprendizado, igual eu falo. É errando mesmo que se aprende. Você erra aqui para consertar aqui. Ninguém não tem faculdade, né? Nem de provedor e nem faculdade de relacionamento. A gente vai aprendendo a conviver, a respeitar as diferenças um do outro, né? Igual teve um casal que a gente conheceu esses dias, e casal de amigas, e falou assim, cadê a tempestade? Que eles falaram, né? Cadê a tempestade e o sossego? Alguma coisa assim, uns amigos que nós conhecemos há poucos dias. Então, às vezes, as pessoas já conseguem até identificar o meu perfil e dele, quem é o todo apavorado e quem é a parte sossegada do relacionamento. E aí, isso eu falei para ele, não, Marcos, você tem alguma demanda para falar? Não fala aqui, eu não quero saber. Chega em casa, cada um entra na sua caixinha, se eu quero ficar sozinha nos meus pensamentos no meu quarto, eu fico, ele na sala, quando é para se ajuntar, a gente se ajunta, e assim a gente leva o nosso relacionamento.
Que bênção, vai fluindo, né? E vai fluindo. Eu achei vocês são super profissionais, de verdade. Obrigada, Porque doutora. quando eu conheci você, não imaginava que a sua sócia era sua esposa. Depois eu fui conhecendo vocês aos poucos, Eu né? acho Achei que muito bacana. essa forma de eu tratar, separar as coisas, eu não me considero nem um proprietário de uma empresa. Eu me considero, eu falo que eu sou supervisor. A gente é O assim. pessoal vai me apresentar. Quem que é o senhor? Foi sou o supervisor que o gerente não tá aqui, ou sou gerente. Eu nunca gostei assim, não. E sempre gostei de separar bastante as coisas. Sim. Sou muito. Eu me cobro. Eu não sou rigoroso. Eu cobro de mim mesmo para ser o mais organizado, o mais respeitoso, o mais amigo dos colaboradores. Eu vivo mais com eles. A Cibele já acha que não, você não pode ser assim. Eu falo, mas eu não consigo. É de É, você, Eu né? É o seu vivenciei perfil. isso, então eu sei do que eu estou falando. Então, acho que é uma experiência aí de vida foi me trazendo esse bom relacionamento. Que bênção. Eu fico muito feliz que a Impacto Internet tenha dado muito certo na cidade de Tiradentes. Eu até falando com você esses dias, né? A empresa de vocês não vão parar só na cidade de Tiradentes, vai crescer muito mais, vai se estender a outros lugares. Em nome de Jesus, eu Amém. profetizo isso na vida de Amém, vocês. doutor. Amém. Que vocês permaneçam sempre fiéis, né? Obedientes a que Deus inspirar vocês, Sim. né? Não parem nunca, né? Porque realmente as tempestades vêm, mas Vem. elas vêm, né? Como vieram na vida de vocês, para fortalecer mais ainda. Porque eu tenho certeza que vocês aprenderam, como vocês citaram aí, aprenderam muito com os erros, né? E a gente Bastante. aprende com os erros. E quando a gente erra uma vez, eu falo, não, opa, aqui eu já errei. Não vou errar mais uma vez. Agora eu já sei por onde caminhar, né? E, gente, se eu te falar que falta alguns minutinhos para finalizar esse podcast, gente, passou muito rápido, Passou rápido. Bem, Passou, falta pouquinho Passou tempo. muito, Foi muito, muito muito tranquilo. rápido, foi muito bom, muito. Eu fiquei muito grata pelo sim de vocês, assim, por vocês estarem aqui. Eu sei que a vida de vocês é corrida. Se ele não tivesse colocado o celular aí no silencioso, estaria tocando aqui, né? Sim, com toda certeza, doutora. Eu até desliguei porque eu ia ficar acendendo. Então eu fico muito feliz assim pelo sim, a disponibilidade e o tempo que vocês estiveram aqui para falar um pouquinho, né? Foi bem pouquinho, foi bem rápido. Bem Bem rápido. Mas foi muito construtiva. Eu tenho certeza para quem está assistindo a gente lá, eu tenho certeza que de alguma forma elas foram tocadas naquilo que elas necessitavam, né? Talvez quem está nos assistindo esteja passando por esse desafio hoje e está acordando agora através desse podcast, tipo, opa, eu não posso parar, né? Eu tenho que ver outros meios, o plano A, o plano B, o plano C, algum Sim. outro meio para eu me restabelecer, me fortalecer. Então, espero que você esteja gostando, você que está nos assistindo, espero que você já tenha compartilhado, comentado bastante. E eu não posso deixar de esquecer de que você possa ir lá no Instagram da Impacto Internet. Impacto Como que Internet. é? Impacto Internet. Impacto Internet. Internet, vai lá, segue a Impacto Internet. Você que está nos assistindo, que é aí da região da cidade de Tiradentes, por enquanto, só os da região cidade de Tiradentes, porque depois eles vão se estender a mais lugares, viu? Sim. Então, vocês de cidade de Tiradentes, se a sua internet está dando tchutchu e aí não é Impacto Internet, faz a migração, manda mensagem lá para o Marcos, para a Cibele e para as meninas que vão te receber e que você possa fazer essa migração que eu tenho certeza que vão te atender com excelência. Ainda Sim. mais se você falar assim, olha, foi a doutora Caroline que me indicou, aí Com toda certeza. ó, a doutora Caroline que me indicou. Então eles vão falar, opa, vamos, você assistiu o podcast? Ah, assisti. Então vamos manter a sua internet, né, 100% ali. 100% aí. Sem dar queda nenhuma, né? Sem cair, né? Sem Se cair, cair. eles arruma, beleza, gente? Agora, eu gosto sempre, assim, nos últimos minutos, no finalzinho. Às vezes, vocês têm algo guardado no coração de vocês, alguma mensagem que vocês precisam trazer para as pessoas que estão nos assistindo, sabe?
uma mensagem final, uma mensagem que realmente vai iluminar o coração, a mente da pessoa que está nos assistindo. Apesar, né, que o nome do podcast já é isso, Ilumina Cast. Então fiquem à vontade para iluminar os corações, os pensamentos, a mente, né, as pessoas que estão nos assistindo. Viu? Fique à vontade, fique à vontade. Eu vou te dar esse espaço. Sibeli, aí, ó. Bom, se você tem um sonho, né, coloque Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar na frente. Quando Deus está na frente, as portas se abrem. Os problemas irão vir, as tempestades irão vir, mas com Deus, tudo a gente pode. Com Deus a gente vence. Sem Deus, não tem nada que vai dar certo em nossas vidas. Nada. Possa ser na vida profissional, na vida familiar. Se a gente coloca Deus, as coisas fluem. Agora, sem Deus, não tem como prosperar. Amém. Muito obrigada, Sibeli, por essa palavra. Bem isso, bem isso mesmo. Recebemos tanta bênção de Deus que Deus é sempre em primeiro lugar, doutora. Em tudo que eu faço, aonde eu entro, para onde eu vou. E hoje eu sou um cara que eu só agradeço a Deus. É a única coisa, só agradeço. Obrigado, Deus, e Deus é para sempre. Amém. É o Amém. Poder da gratidão, o poder da gente colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, como você mesmo mencionou, né, Sibeli? Então, eu espero que você aí, do outro lado, você que está nos assistindo, possa captar essa mensagem, carregar ela, né, no seu coração e na sua vida e praticá-la, né, colocando Deus em primeiro lugar e que você possa ser grato pelo hoje, mesmo que o hoje às vezes não seja do jeitinho que você gostaria, mas se Deus quis assim é porque tem um propósito muito maior, muito grande que talvez você não esteja tendo a visão hoje, mas que no amanhã esse quebra-cabeça ele vai se montando, aí você vai falar, entendi, porque Deus fez eu passar por aquilo. É só crer. É só crer. Né? Então é isso, por aqui a gente encerra novamente. Deixa a sua curtida, o seu compartilhamento, vai lá, me segue no meu Instagram, Carol Nunes Araújo. Eu não posso deixar de mencionar, né, o patrocinador deste episódio, que é o meu esposo, que está sempre comigo, Pet Shop Nova Vida, do Jardim Robru. Dá uma passadinha, você que tem pet, gato, cachorro, papagaio, periquito. A gente vende, tem tudo lá no Jardim Robru. Tem também o Instagram, que é o Pet Shop _ Nova Vida. O João, meu esposo, vai te receber lá com imensa gratidão. E eu não posso deixar também de esquecer do dia 3 de outubro, só para mulherada agora, só para as mulheres, viu, Marcos? Tô fora. Tá fora. Tá Só fora, pras você não vai. mulheres. Dia 3 de outubro é o evento O Tempo de Ser. Nós mulheres muitas das vezes estamos fazendo, estamos esquecendo da nossa real identidade. Então nós vamos falar de espiritualidade, de inteligência emocional, da nossa saúde emocional e física e tantas outras coisas. Dia 3 de outubro em Tatuapé, O Tempo de Ser, um movimento de mulheres de inteligência emocional. Você vai, né, Sibeli? Vou fazer de tudo por pra isso. Se eu não favor, estiver hein? viajando, que já tem pessoal já me engajando numa viagem. Ai, meu Deus do Olha, céu. olha. Então vê lá depois na Eu vejo na minha agenda e a agenda. gente vai indo. Vai ser um prazer te receber lá. Tá bom, Viu? doutora. Beijo, forte abraço. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Muito obrigada, meus amigos. Obrigado você, doutora. Obrigada, Pela senhora. oportunidade aí. Aê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.